Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim comentar com vocês minhas leituras do mês de outubro. Bom gente, outubro, mês do terror, mês do segundo turno das eleições, mês pré-ENEM, então assim, não foi um mês nada fácil. Mas eu participei de uma maratona muito legal, chamada Maratona Um Teto Todo Delas, promovida por um monte de canais legais aqui do YouTube. Eu falei um pouquinho sobre a maratona no vídeo passado, acho que de leituras, e essa maratona consistia em ler autoras, só autoras ou mais autoras. Eu estava precisando ler mais mulheres, então eu acabei fazendo o mês inteiro privilegiando a leitura de mulheres. Não foram só mulheres, mas a maioria foi. Essa maratona tinha alguns desafios. E os que eu quis cumprir eram livro infantil ou infanto-juvenil, livro de terror ou horror ou suspense, livro de autora negra, livro que traga de alguma forma a questão da maternidade, o romance de estreia de uma autora, livro de não ficção feminista e livro escrito por uma mulher sob pseudônimo. Desses todos, eu não cumpri o livro de autora negra, porque esse mês eu acabei lendo um autor negro e não deu tempo de eu pegar algum outro. E o livro de não ficção feminista eu estou na metade da leitura, eu estou lendo Caliban e a Bruxa. Então eu não terminei, mas todos os outros deu para cumprir. Eu vou mostrar para vocês aqui ao longo das leituras quais foram os desafios. Eu comecei o mês lendo O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, pela editora Nós, e é um livraço. Com esse livro eu cumpri alguns desafios. Do grande desafio do Culto Booktuber, eu cumpri autor com apenas um livro publicado. Esse é o único da Aline Bay por enquanto, mas eu já estou aguardando o próximo, eu já vi que ela está escrevendo outro. E um livro nacional contemporâneo. E dentro da Maratona Um Teto Todo Delas, esse livro também cumpriu 2 desafios. Livro que traz uma questão sobre maternidade e romance de estreia da autora. Eu comentei com vocês que a Aline Bay entrou em contato comigo por uma conspiração do universo. Eu já estava atrás do livro dela há muito tempo, ele estava difícil de encontrar. Comprei direto dela, ela me mandou com muito carinho. E eu li imediatamente, porque o Humberto do canal Primeira Prateleira e a Luana do canal Abstração Coletiva recomendam fortemente esse livro. E eu vou me juntar a eles, porque, gente, é um livro muito, muito bom. Ele é pequeno, ele é escrito quase que em versos. Não são versos, tá? Na verdade, é uma história romanceada, é uma história em prosa. Mas veja que as linhas não vão até o final, elas são quebradas, né? Então a estrutura parece um poema, mas na verdade o livro é um romance em prosa. E nesse livro a gente vai acompanhar uma protagonista, uma mulher, desde os seus 8 anos, aqui tem alguns numerozinhos, né? Então a gente vai acompanhá-la aos 8 anos, aos 17, aos 18 e assim por diante, até chegar aos seus 52 anos. Segundo a própria autora, é um romance de formação. Então você vai acompanhando o amadurecimento dessa mulher, mas é de um jeito muito delicado, muito forte ao mesmo tempo. A Aline Bay escreve bem, ela não nos poupa de tudo que é humano, então ela fala muito bem sobre morte, sobre amor, sobre violência, sobre maternidade, sobre solidão, tudo junto, né, aqui nesse livro. É lindo demais, fica a recomendação para vocês, porque é uma das melhores leituras do ano que eu fiz. Eu li também Princesas, Bruxas e Uma Sardinha na Brasa, contos de fadas para pensar sobre o papel da mulher, da Helena Gomes e da Geni Souza, com ilustrações do Alexandre Camanho, pela editora Biruta. Esse aqui se encaixa na categoria um livro infantil ou um livro infanto-juvenil da maratona. E eu li há pouco tempo um outro livro dessa coleção, chamado Dragões, Maçãs e Uma Pitada de Cafuné, contos de fadas para pensar sobre ética. Então é uma coleçãozinha da editora Biruta, que traz uns contos de fada pouco tradicionais, que a gente não ouve falar muito, para pensar sobre alguns temas específicos. Nesse caso, o papel da mulher, os papéis da mulher, né? Particularmente, eu gostei muito de ler os contos, mas eu não sei o quanto eles se encaixaram tão bem nesse tema. Alguns sim, mas alguns eu achei um pouco rasos na questão da mulher. Então, só para vocês entenderem, são 8 contos de fadas de vários lugares do mundo. As autoras não dizem pra gente de onde são esses contos.
seria legal se tivesse, né, sei lá, depois do título ou depois do conto mesmo, uma breve explicação, né, de onde é esse conto. Esse conto da região tal. Mas, enfim, com certeza é uma escolha delas. Ó, as ilustrações são muito lindas. São meio obscuras, né? Tem esse toque de horror. E no final tem um pós-fácil explicando, ó, os vários papéis da mulher. Mas eu acho que esses pós-fácios ficam muito... Eu fico querendo mais quando eu leio. Porque é praticamente um parágrafo para cada conto e explica de uma maneira muito, assim, superficial, entre aspas, qual o papel das mulheres naquele conto. Esse pós-fácil é escrito pela Gisele Soares. É legal, mas eu queria que fosse mais aprofundado um pouquinho. Mas é óbvio que eu entendo, esse daqui é um livro feito para crianças, então eu também entendo a escolha das autoras por contos um pouco mais leves e também por explicações não tão aprofundadas. Eu li um que foi presente da Lilica, já faz um tempo, mas agora eu li. É O Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, pela Suma de Letras. Esse livro se encaixou na categoria livro de horror ou suspense. Ele é mais um livro de suspense, mas nem tanto também. A Shirley Jackson é uma autora norte-americana, ela é conhecida por escrever livros um pouco mais misteriosos. E nesse caso a história de duas irmãs, cuja família inteira morreu, sobraram elas e um tio. Esse tio tá meio doidinho da cabeça, numa cadeira de rodas e depende delas. E elas moram numa espécie de mansão isolada da vila. São consideradas estranhas pelas pessoas que moram fora. E você vai descobrir que uma delas é acusada de ter matado toda a família envenenada. Então a história gira em torno disso e em torno de algumas coisas muito peculiares da nossa protagonista. Eu gostei do livro e é isso, eu gostei do livro. Eu fiquei com algumas duvidazinhas no final. Se alguém já leu, por favor, conversa comigo aí nos comentários. Eu queria saber um pouquinho sobre as estranhezas da protagonista, da Mary Cat. Outro que eu li agora em outubro foi Cumbe, do Marcelo de Salete, pela editora Veneta. Esse foi o livro do piquenique literário de outubro e acabou se encaixando em mais um desafio do grande desafio do Culto Booktuber, o último que eu tinha para cumprir, que é livro ou autor premiado. Esse livro aqui venceu o prêmio Eisner Awards de 2018. Ele é um quadrinho muito lindo, por sinal, e ele narra 4 histórias que se passam no período colonial brasileiro e mostram resistências dos povos negros que estavam aqui escravizados. Eu quero fazer um vídeo só para esse livro, porque ele é muito mais profundo do que parece à primeira vista. É um livro que tem poucos diálogos, então isso pode incomodar bastante gente, mas na verdade a narrativa toda é muito visual, é muito simbólica, eu acho que é legal falar sobre isso. Quadrinho excelente, de verdade, muito lindo, eu amei. E agora eu quero ler o Angola Janga, do mesmo autor, só que ele é grandão, vamos ver. Li também, finalmente, A Amiga Genial, da Helena Ferrante, pela Biblioteca Azul. Esse aqui entrou na maratona Um Teto Todo Delas, na categoria Um Livro Escrito por Mulher sob Pseudônimo. Helena Ferrante é o pseudônimo de alguém que a gente não sabe quem é. Uma autora italiana e que conta a história de 2 amigas em Nápoles, na Itália. Lá por volta dos anos 50, por aí. Esse primeiro livro, que são 4, né, uma tetralogia, esse primeiro livro conta a infância das 2 e a adolescência. Eu gostei, achei interessante, é um livro que dá vontade de você pegar para ler, mas não fiquei, tipo, encantadíssima ainda, como o pessoal que fala da Febre Ferrante. Estou gostando, já estou lendo o segundo, estou lá nos, sei lá, um pouco antes da metade do livro e continuo com a mesma opinião, assim, estou achando legal, mas nada muito extraordinário. O interessante aqui é a relação que as 2 amigas têm de dependência e ao mesmo tempo de competição, uma certa inveja e ao mesmo tempo uma admiração muito forte. Então eu acho que ele é sutil nas questões da amizade entre essas 2 mulheres. Vamos ver o que eu acho dos próximos livros. Se você gosta, deixa aí nos comentários que eu também quero saber, tipo, o que você enxergou de maravilhoso nesse livro. E o último que eu li em outubro, esse muito bom mesmo,
O ódio como política, a reinvenção das direitas no Brasil, organizado pela Esther Solano Galego, pela editora Boitempo. A Boitempo, no entreturnos da eleição, disponibilizou esse livro gratuitamente em formato de e-book para quem quisesse baixar e ler. Foi nessa que eu baixei, li acho que 2 ou 3 textos e percebi que eu ia querer o livro físico para poder marcar, então eu grifei bastante coisa. Esse livro aqui consiste em vários ensaios, vários pequenos artigos de pessoas completamente diferentes entre si, embora todas identificadas com a esquerda ali do espectro político. Aliás, isso é dito no começo do livro. Eu acho que a editora Boitempo ela é muito intelectualmente honesta ao deixar muito explícito o lado em que ela está. Ela não finge ser neutra. E esse livro vai analisar o que possibilitou a ascensão de diversas facetas da direita brasileira e de formas tão violentas. Obviamente que não todas as direitas são violentas, mas as que têm aparecido no Brasil ultimamente, as que têm feito barulho, se expressam com muita agressividade. Então eles vão analisar o que fez, né, com que isso emergisse. Então vai falar desde a parte econômica até a parte religiosa. Os textos que eu mais gostei foram, primeiro, A Reemergência da Direita Brasileira, do Luiz Felipe Miguel. Esse daqui é um panorama geral dos pilares que sustentam essas direitas, novas direitas brasileiras e de onde isso surgiu. Outro que eu gostei muito foi Periferia e Conservadorismo, do Ferrez. O Ferrez, eu consegui assistir ele numa mesa aqui da Flim, que teve na minha cidade, e ele escreve sobre periferias. Ele é da periferia de São Paulo, e nesse texto ele tenta explicar por que muita gente das periferias, comprou o discurso do Bolsonaro, que teoricamente é um discurso mais voltado para classe média e elite. Não generalizando, tá, gente? E o outro que eu gostei muito foi A Produção do Inimigo e a Insistência do Brasil Violento e de Exceção, do Edson Telles. E nesse texto ele vai falar de como é importante produzir um inimigo interno, como, por exemplo, o comunismo ou o esquerdismo, né? A fim de unir vários setores da população que não estariam unidos se não fosse um inimigo interno. É um livro que eu achei muito legal para pensar. Claro que a gente nunca concorda com tudo, mas essa coleção que a Boitempo lança chama-se Tinta Vermelha. E a ideia é lançar textos no calor do momento para analisar brevemente a situação. Então eles lançaram, por exemplo, sobre os protestos, sobre o Occupy Wall Street, agora sobre a ascensão das direitas no Brasil. Então é claro que são análises também não tão aprofundadas, até pelo espaço que cada autor tem para escrever, né? São textos de poucas páginas, mas eu acho que dá um panorama muito importante, muito interessante para a gente refletir. Eu não sei se o livro ainda está disponível, mas eu vou deixar todos os links dos livros que eu mencionei aí na descrição do vídeo, e se você quiser adquiri-los pela Amazon, pode usar esse link e assim você colabora com uma comissão para o Redemoinhando. Tá bom, gente? Essas foram as minhas leituras do mês de outubro. No final do mês eu não consegui ler nada, praticamente nada. Eu estava numa espécie de ressaca literária, e olha que eu não tenho ressaca literária, mas o resultado das eleições me deixou bastante desconcentrada. Depois vamos falar sobre isso. Eu vou gravar um vídeo sobre o que ler nessa ressaca pós-eleições, tá bom? Muito obrigada aí pela companhia. Deixa um joinha se você gostou do vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!